Um tipo de questão muito comum na FUVEST segunda fase, e isso vem acontecendo já em várias provas dos últimos anos, é a questão que trata a respeito da análise de imagem. Então o cara põe lá uma imagem com um texto e pede para você relacionar o texto com a imagem, às vezes deixando mais aberta essa relação, às vezes direcionando em algum ponto específico do texto que ele queira. É muito comum também o candidato se perder um pouco na hora de responder, porque ele olha para a imagem, tem um monte de informação, olha para o texto, tem um monte de informação, automaticamente já acaba fazendo essa relação e na hora de explicar isso, acaba começando de um jeito, terminando de outro, daí volta para o primeiro, fala e nem sempre acaba respondendo aquilo que foi perguntado. É muito importante para a FUVEST segunda fase você também ter uma noção de organização, de estruturação da resposta. Isso também é olhado. Então vamos falar hoje a respeito desse tipo de questão especificamente de análise de imagem. Como estruturar a resposta, para que olhar, como fazer para isso dar certo. Vamos lá. Primeira questão, então, que a gente vai ver é essa da FUVEST 2011. Antes de tudo, pausa o vídeo e responde a questão, escreva a resposta. Isso é muito importante, tá? Fazer de cabeça, a gente não percebe as falhas textuais que estão acontecendo, porque a gente vai preenchendo na nossa cabeça daquele jeito. Escrever é importante, porque muitas questões da FUVEST segunda fase, para não dizer a maioria, não tem uma dificuldade conceitual muito grande. Agora, aquela coisa que você olha e fala assim, ok, eu sei, mas como que eu vou passar isso para o papel? Esse processo de estruturar o raciocínio e passá-lo para o papel de uma maneira clara, concisa, organizada e completa ao mesmo tempo, é um exercício de escrita muito grande. Então, escreva, pega um papel e caneta e escreva. Vai lá. E aí, fez? Cara, eu não sei como você fez, tá? Mas o que eu quero que você perceba, nesse tipo de questão de análise de imagem, parta sempre do seguinte princípio: olha para o texto, veja o que ele te dá de informação. Olha para a imagem, veja o que ela te dá de informação. E depois junta os dois. Claro, eu tenho várias maneiras de responder a isso. Com certeza a maneira que eu estou fazendo aqui é diferente da maneira que você vai fazer aí. O que eu estou te fazendo, eu vou mostrar isso com várias questões das últimas provas, é te dando um esquema que dá certo. Outros esquemas também dão certo, mas esse dá certo. Ok? Fica completo, eu não esqueço de nada e respondo ao que foi perguntado. Então olha só, imagina, para você analisar bem, imagina que não tivesse a imagem. Que informações só o texto me daria? Depois imagine que eu não tivesse o texto. Que informações só a imagem me daria? Faça isso, ok? Fala de um, fala do outro e junta. Para essa primeira questão, uma possível resposta então seria essa. Na mensagem verbal, temos a afirmação de que a burocracia está acabando, o que é reforçado pelo texto não verbal, a imagem. Neste, o carimbo, representação simbólica da burocracia, é excluído pela tecla delete, representação da informatização dos sistemas burocráticos, além do reforço semântico, ao enfatizar a palavra burocracia como se estivesse carimbada. A imagem acrescenta ao texto a informação de que o computador agilizou o sistema burocrático, eliminando a necessidade de inúmeros papéis a serem carimbados. Agora vamos entender essa resposta, ok? O que eu tenho? Uma frase. A burocracia está com os dias contados. O que significa estar com os dias contados? Bom, a frase me diz que está acabando. Não diz como vai acabar, nem porquê, enfim, não diz isso. Então, primeiro analise isso. Na mensagem verbal, temos essa afirmação. A burocracia está acabando, beleza. Agora, neste caso, eu tenho um grande apelo do não verbal. Quais são os signos que eu tenho no não verbal? Isso é importante para não faltar nada. No não verbal eu tenho um carimbo. O que esse carimbo representa nessa imagem? Ah, o carimbo é burocracia, papéis sendo carimbados. A tecla delete, perceba a importância disso. Ele me disse que é algo de informatização do processo. Cara, se fosse simplesmente acabar com a burocracia, pensa isso. Por que ele não usou uma borracha? Por que ele não
usou um cara quebrando o carimbo? Por que ele não usou, enfim, outra maneira de dizer esse carimbo não será mais usado? Por que a tecla delete? Ah, ok, porque ele vai apagar o carimbo, mas usando a informatização. Então essa tecla delete tem um porquê estar aí. Então eu estou analisando, na verdade, cada um dos signos não verbais. Deu para entender isso aí? Olha a imagem assim. Se pergunte, por que é isso? Por que é isso? Ok? As boas propagandas, e normalmente eles trabalham com propagandas, vão trabalhar com imagens significativas. E na prova, claro, ele vai te dar boas propagandas para analisar, porque são propagandas que eu tenho caminhos para análise, beleza? Outro ponto que ficou importante aí no não verbal é essa maneira diferente com que ele escreveu burocracia. Vou destacar isso, bom, porque tá carimbado. Então eu tenho mais um reforço não verbal, mais um ponto da imagem. Então o primeiro passo, para montar a resposta da maneira como ela foi feita, eu primeiro olhei só para o texto, depois olhei item por item do aspecto não verbal, do carimbo, da tecla delete e da burocracia. Falei da imagem, falei do não verbal e no final juntou tudo. Faço essa junção para responder o que foi dito. Ele quer que eu faça a relação texto-imagem. Então, explicar cada ponto é uma parte. Depois, estando explicado, eu vou juntar para fechar a resposta. Então, a imagem acrescenta ao texto essa informação. Relaciono os dois. Falo de um, falo de outro e relaciono. Vamos ver se você faz bem? Segue esse padrão nessa da FUVEST 2010. Olha para o texto, veja o que ele fala e não fala. Depois olha para os signos da imagem. Por que isso? Por que isso? E depois relaciona os dois. Vamos ver? Vai lá, pausa o vídeo e faz. Viu aí? Então olha lá. Texto, descubra quem é e o que pensa o morador de São Paulo. Não especificou nada. Aliás, quando ele fala o morador de São Paulo, ele me sugere até uma generalização. O morador de São Paulo, como se fosse todo mundo igual. O texto me fala isso. Aí você fala assim, ah, Caco, mas eu sei que não é por causa da imagem. Exatamente, a gente já está relacionando os dois. Agora, o que o texto me fala? O que a imagem me fala? Eu tenho dois signos importantes aí na imagem, certo? Percebeu esses dois signos? Uma impressão digital. O que a impressão digital mostra? Especificidade, particularidade, individualidade. Diferente da generalização que, se fosse só o texto verbal, eu teria. Mas não é só o texto verbal. Entendeu? Então eu vou fazer essa relação. Mas aí eu tenho uma identidade, né? Uma digital, que é um signo importante, e um rostinho. Cara, lembra de perguntar por quê? O que esse rosto me expressa? Eu não posso simplesmente ignorar esse rostinho aí. Ah, porque é a cara do morador, mas que informação ele me dá? Eu tenho um rosto alegre, eu tenho um rosto jovial, podia ser um rosto carrancudo. Se percebe? Se fosse um rosto carrancudo, mudaria completamente a minha percepção, a minha intenção na campanha, na propaganda. Então, sim, é importante eu falar disso. Cada um dos signos que estão aí, das representações, cada uma delas vai ser importante para a composição da minha resposta. Beleza? Falo de um, falo do outro e junto. Vamos ver como é que pode ser feito? Claro, a sua escrita vai ser diferente da minha. Lembra sempre disso. É uma possibilidade de resposta, ok? Que dá certo. O texto verbal passa a informação de que será revelado o perfil do morador paulistano, deixando, porém, a impressão de que ele será tratado de maneira genérica. Falei do texto. Vou falar da imagem. A imagem não verbal especifica a verbal, mostrando que o morador de São Paulo é alegre e jovial, informação passada pelo rosto no centro, e que mantém a sua individualidade, seu caráter particular, representado pela impressão digital. O que foi importante até aqui? Falei do texto e falei da imagem. Na imagem, falei de que signo estou tirando cada informação. Isso é importante, é didático, tá? Não posso pensar assim, ah, mas é claro, ah, mas isso é óbvio. Cara, tudo é óbvio. O seu corretor já sabe a resposta de tudo, tá? Eu vejo muita gente respondendo a questão e não fala tudo que deve ser falado. E quando eu questiono, falo justamente isso. Fala, ah, mas isso é óbvio. Cara,
Para o corretor tudo é óbvio, ele já sabe. Então, ele quer ver a sua capacidade de didatizar isso, ser didático. Beleza? Fechou? E falei de um, falo do outro. E junto os dois. A expressão quem é e o que pensa estão, portanto, respectivamente associadas às informações dadas pela digital e pelo rosto. Esse final é muito importante nessa questão. Na questão anterior, em 2011, ele tinha deixado mais aberto. Faça a relação texto-imagem. Beleza. Nessa aí, ele pediu para fazer a relação texto-imagem, mas ele especificou 2 pontos para fazer essa relação. Quando eu tenho isso, é muito importante você fechar a questão com os pontos que ele relacionou. Tá? Para você não correr risco. Não corre risco, cara. O seu gabarito é assim. Falei o texto, falei da imagem, juntei, respondi, deixei bem clara a relação que ele me pediu. Fez tudo isso? Beleza, 10 para você. Quer fazer mais um teste? Dá uma olhada nessa de 2013. Pausa o vídeo e faz. Já fez? Beleza? Então vamos lá. Olha para a imagem, olha para o texto. Cara, claro que você pode falar primeiro da imagem depois do texto, ou falar primeiro do texto depois da imagem, dependendo de como for melhor para você compor a resposta. Às vezes eu prefiro falar primeiro da imagem depois do texto. Às vezes eu prefiro falar primeiro do texto depois da imagem, mas eu falo de um, falo do outro e junto. Não corro risco. Mais uma vez, em 2013, ele acabou especificando também 2 pontos. Mapeamento logístico e caminho. É muito importante, em algum momento, eu deixar bem clara a relação dessas 2 palavras. Beleza? Vamos ver uma possibilidade, seguindo nosso esquema. No anúncio apresentado, a imagem da folha representa metonimicamente a Amazônia, referindo-se à necessidade da preservação ambiental. O fato de ela ser vista de forma aproximada representa os caminhos a serem percorridos, lembrando a imagem de um mapa. O texto afirma que o mapeamento logístico trará benefícios para a indústria, deixando-a mais competitiva. Relacionando os textos verbal e não verbal, as expressões mapeamento logístico e caminho explicitam a representação, feita pela imagem, dos caminhos abertos para o desenvolvimento industrial sem prejudicar o meio ambiente. Caco, como que você chegou a essa resposta? Vamos lá, caso a sua tenha ficado outra coisa. Tá? Vamos lá. Perguntando os porquês. Tá? O que eu tenho na imagem? Uma folha. Bom, por que uma folha? Eu sei que ele está falando da Amazônia. Bom, então tem uma representação da floresta, uma folha. Por que essa folha não está de longe? A folha está de pertinho, mostrando as ranhuras. E, cara, ele explicita caminho e Amazônia. Mapeamento logístico. Caminho, eu tenho lá Amazônia. Bom, preciso falar desse mapeamento logístico, desse caminho. Perceber isso, por que essa folha está com um zoom tão grande? Por que tanta ênfase nessas ranhuras da folha? Pergunta por que cada um dos elementos da imagem. Eles estão aí por um motivo, descubra esse motivo. Beleza? Então, ok. Nesse caso, eu preferi começar com a imagem, tranquilo. Então falei da imagem. Caco, preciso falar metonimicamente? Cara, não obrigatoriamente, mas se você, em alguma questão de análise, seja ela qual for, identificar uma figura de linguagem e essa figura for importante e for representativa na análise, se lembrar o nome, fala. É bom, é legal. É legal. Não é obrigatório, claro que não. Eu falar o nome, eu posso explicá-la, certo? Mas de alguma maneira eu precisaria falar que essa folha representava a Amazônia como um todo. Eu posso falar, representa metonimicamente a Amazônia. Já resolvo o meu problema. Beleza? Então às vezes você vê lá uma imagem, 2 imagens, uma em oposição à outra. Pode falar que trabalha com uma relação de antônimo, né? Ou com uma relação antitética ou com uma relação paradoxal, se for o caso, né? Se for uma imagem só, contraditória, criada por computador, alguma coisa, percebe? Você pode falar, é legal falar. Né? As imagens estabelecem uma relação antitética para criar um efeito expressivo tal. Beleza. Ou você pode falar em oposição, simplesmente.
Fechou? Mas se lembrar do nome da figura de linguagem, é sempre legal colocar, com certeza, com certeza. Bom, então ok. Vi a imagem da folha, falei dela, o porquê de ser uma folha e porquê ter os caminhos. Aí vamos para o texto. O que o texto fala? O texto não me dá muita informação, né, cara? O texto diz: mapeamento logístico da Amazônia. O caminho para uma indústria mais competitiva passa por aqui. Depois, na B dessa aí, ele fazia uma questão perguntando o que significa isso, qual é o referente do aqui, qual é e tal. Então, ele aprofundava um pouco isso, mas era uma questão mais gramatical. Eu tô focando aqui no vídeo realmente a parte que cobra a análise da imagem, beleza? Então, falei do texto, beleza? E relaciono os dois. Você percebe que na relação eu explicitei bem as palavras que ele pediu. Mapeamento logístico e caminho. Eu fui direto nelas, não deixei subentendido. Ah, tá aí no meio. Não, fui lá. É isso que você quer? Tá aqui, ó. Isso e isso. Bem didático. Ok? Mais um, cara, FUVEST 2016. Depois vai ter o do ano passado ainda pra gente fazer. FUVEST 2016. Vai lá, pausa o vídeo e faz. Beleza? Percebeu que eu deixei mais uma vez para você o texto da questão lá em cima, né? Bom, aí, porquês? Aí é até mais simples a imagem, né? A gente tem um campo, né, de terra e uma pegada nessa terra. Opa, então pera, uma pegada de sapato, isso é importante. Uma pegada de sapato. Por que uma pegada de sapato? Por que não é uma pegada de um pé descalço? O que representa ser uma pegada de sapato num campo de soja, lá no Mato Grosso do Sul? Ainda tem lá, né, as coordenadas geográficas, é bem específico, é bem ali, um campo de soja no Mato Grosso do Sul com uma pegada de sapato. Opa, então peraí. Aí o texto está falando: conhecer profundamente os negócios dos nossos clientes. É o primeiro passo que permite oferecer sempre respostas mais rápidas, sabe? Diferente quando você conhece, quando você está lá. O primeiro passo, já tem até essa brincadeira, mas o que significa então? É o executivo que está lá, de sapato, representação do executivo, não do plantador. Ele está lá, no campo, ele foi até lá para conhecer o negócio. Percebe? Então eu sei quem foi lá. Isso é importante, cara. Não posso deixar isso passar. Por que desse signo? Por que dessa imagem? Aí eu vou para o texto e relaciono os dois. Sendo que aí a relação explícita vai acabar no é diferente quando você conhece. Eu tenho que terminar com isso. Teve tudo isso na sua resposta? Falou da imagem, falou do porquê de ser essa pegada tá lá, esse sapato tá lá, falou do texto e juntou por que então? O que significa ser diferente quando você conhece? Falou tudo isso? Uma possibilidade de resposta. O anúncio apresenta a imagem de uma pegada de sapato deixada em um terreno, representando o profissional da empresa X, porque eles mexeram no texto, né? X é diferente quando você conhece, indo até o local onde o cliente desenvolverá o seu negócio, conhecendo de perto as peculiaridades do terreno. Pronto, isso é importante. É um sapato para mostrar que o cara foi lá, conhecer de perto o que aquele terreno precisa. Expliquei o não verbal. Essa informação é reforçada pelo texto. Boa, vou para o texto agora. Dizendo que, para fazer uma orientação com qualidade, é fundamental conhecer profundamente o negócio. E esse seria o grande diferencial da empresa anunciada. Boa, falei da imagem, falei do texto. Vamos juntar? Dando foco na sentença que ele pediu? Sendo assim, a imagem ilustra a informação passada pelo slogan ao final do anúncio, exemplificando o funcionário da empresa X que faz a diferença por conhecer de perto o negócio desenvolvido pelo cliente. O slogan foi o que ele me deu, não preciso necessariamente copiar, mas falei, ó, esse slogan tá aí. Representando o quê? Um funcionário da empresa X que faz a diferença por conhecer de perto o negócio desenvolvido pelo cliente. Perceba que nessa resposta eu usei a palavra diferente e usei a resposta conhecer. Isso é importante, conhecer de perto. É diferente quando você conhece. Na explicação eu usei as palavras importantes da resposta para mostrar. É disso mesmo que eu estou falando. Mas cara, você vê, todas essas respostas aqui eu estou seguindo esse padrão. Falo de um, falo do outro e junto.
Fala de um, fala do outro e junto. Não é uma forma, é uma forma, tá? Não é uma forma, porque não é assim, ó, te dou lacuninhas para você preencher. Não, depende da análise, com certeza. Depende da sua capacidade de leitura e análise e de montagem de respostas. As respostas são todas diferentes, mas seguem a mesma forma, o mesmo raciocínio, ok? Para eu não me perder na explicação, falo de um, falo do outro e junto. Vamos treinar mais uma? FUVEST 2018, ano passado. Essa aí foi até um pouco mais direta, né? Vamos ver. Pausa o vídeo, monta a sua resposta. Fez? Beleza? Então vamos lá. O que ele pediu agora? Mesma coisa, fazer a relação texto-imagem, só que explicitando nas palavras digital e diferença. Então o que a gente tem aí? Dedinhos com carinhas de pessoas. Então, primeiro, dedinhos com carinhas de pessoas, né? Carinhas bem diferentes. Então, eu tenho um mais velho, eu tenho um mais novo, eu tenho homens, mulheres, eu tenho marcas regionais aí. Então, eu tenho, cara, bem diferentes. E o dedinho mostra a diferença. Aí eu tenho a frase: a digital de cada um faz a diferença. Venha para a biometria. Cadastre suas digitais. E ele pede, considerando o contexto da propaganda, existe alguma relação de sentido entre digital e diferença? Explique. Ok? Então, vamos considerar o contexto. É uma biometria. Ele pediu para eu considerar esse contexto. É uma biometria. Por que a biometria está sendo feita? Bom, para trazer segurança para o processo eleitoral. Certo? Por que traz segurança? Bom, porque o dedo mostra quem é cada um mesmo, a diferença de cada um. Dá para separar bem de quem é aquilo. Ok. Caco, mas como que eu vou passar tudo isso, então, pro papel? Né? Então a gente tem o digital representando a biometria e faz a diferença tanto por ser um processo importante, que faz diferença, que vai trazer segurança, quanto por mostrar a diferença entre as pessoas e a individualidade do processo. Simples. Fala de um, fala do outro e junta. Ué, já não sabe fazer? Possibilidade de resposta. A propaganda visa incentivar o cadastro das digitais para o voto nas próximas eleições. Isso aí é porque eu estou considerando o contexto da propaganda. Ele pediu. Certo? Então, a propaganda visa incentivar o cadastro das digitais para o voto nas próximas eleições. E para isso, realiza um jogo de palavras com a expressão faz a diferença, relacionada tanto à sua importância quanto à individualidade das digitais, trazendo mais segurança ao processo eleitoral. Isso que eu te falei, o faz a diferença. Se eu olho só para o texto verbal, bom, faz a diferença, cara. É importante. Agora, a imagem faz a diferença. Eu tenho realmente os diferentes. É a mesma coisa daquela primeira que a gente fez, do estar com os dias contados. A burocracia está com os dias contados. Eu tenho uma expressão e ele, dessa expressão, me pergunta o que ela significa. Na B, inclusive daquela lá, ele até pedia para eu citar outras expressões com a palavra dia. Né? Dia a dia, por em dia, estar em dia, enfim. Ou seja, ele cobra, a FUVEST cobra muito isso. Tá? Essas expressões populares, começar com os dias contados, faz a diferença, expressões simples que a gente conhece, ok? Mas sair um pouco da denotação do pé da letra e ver como que aquilo representa na linguagem coloquial que normalmente a propaganda busca. Fechou? Então fechou. Olha lá, falei do contexto da propaganda e falei do verbal aí. O jogo de palavras faz a diferença. Falei disso, ok? Tal expressão verbal, agora vou para a imagem. Fiz isso. Primeiro falei do texto e agora vou para a imagem. Tal expressão verbal é reforçada pela imagem, mostrando os dedos usados para o cadastro das digitais, representando pessoas de idades, raças e regiões diferentes, relacionando-se, portanto, diretamente às palavras digital e diferença. Perceba que nessa explicação, então, eu terminei eu fechei com o que ele pediu. Tá aí. Relaciona-se diretamente às palavras digital e diferença. Há relação direta. Fui bem explícito na minha resposta. Às vezes o cara faz a análise e não responde o que ele pediu. Ele pediu, existe alguma relação? Eu mostrei. Tal palavra se relaciona com digital e diferença. Já tem na explicação. Beleza? Então, olha lá.
dedo para o cadastro e as pessoas de idades, raças, regiões diferentes. Então, digital e diferença. Uma relação direta, texto, imagem. Falo de um, falo do outro e junto. Cara, então você vê, nas últimas provas, poderia pegar até outras questões aqui, mas senão esse vídeo ia ficar muito longo e até começaríamos a ficar um pouco redundante. Mas nas últimas provas da FUVEST, quase a maioria delas tem a primeira questão da segunda fase, na primeira questão, alguma questão alguma imagem para você relacionar com o texto, enfim, nesse caminho que você viu. Tá bom? Como fizemos aqui. Espero ter te ajudado, espero ter contribuído para a sua resolução desse tipo de questão. E, cara, estruturar essa resposta com certeza vai ser um diferencial bem legal para você na segunda fase. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Já que eu te ajudei, me ajuda também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e apareça sempre, dá uma passeada por aí que tem bastante conteúdo para você, beleza? Muito obrigado pela sua presença, deixe seu comentário aqui para eu saber que você passou por aqui e até o próximo vídeo.